Olá, olá, salve, salve, sejam todos muito bem-vindos ao projeto Foco na OAB. Meu nome é Gustavo Manso, é um grande prazer estar com vocês aqui nessa tarde de hoje. Estou gravando esse módulo aí de Direito Civil para você, concurseiro, para você OABeiro, na verdade, né? Que o concurseiro é aquele que faz concurso, o OABeiro é aquele que presta o exame para OAB. Então sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso projeto Foco na OAB, projeto que é voltado exclusivamente para você que está prestando aí o exame da OAB. Como eu falei anteriormente, o meu nome é Gustavo Manso e eu sou professor de Direito Civil. Vou lecionar para vocês a disciplina de Direito Civil. E vamos começar batendo um papo sobre Direito Civil. Queridos amigos, o Direito Civil brasileiro ele é regulamentado pela Lei 10.406/2002. 10.406/2002. É o nosso Código Civil. Nosso Código Civil entrou em vigor em 2002, substituindo o Código de 1916. Olha a idade do Código, de 1916 até 2002. Né? Era o Código do Bevilacqua. Então, entramos aqui com o Código de 2002, né? Substituindo o Código de 16, e é a Lei 10.406/2002. Vamos começar hoje falando sobre a parte geral do direito civil. E a parte geral do direito civil, ele trata de vários assuntos, trata de pessoas, né, tanto pessoa física como pessoa jurídica, bens, negócio jurídico. É muito interessante, fato jurídico, emancipação. Então é muito interessante essa parte. Nós vamos começar imediatamente com a parte geral. Vamos lá, vamos tratar de pessoas físicas, meus amigos. O que é pessoa física? Pessoa física é toda pessoa capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, a pessoa física, basicamente, somos nós. Eu, você aí que está assistindo a gente, que está aí do outro lado da tela, você é a pessoa física. Pessoa física é toda pessoa capaz de direitos e deveres na órbita do direito civil, na órbita civil. Está lá no artigo 1º. Assim, basta ser humano ter nascido com vida para ter capacidade de direito. Olha que legal, gente. Basta ser humano e ter nascido com vida. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque antigamente a gente tratava o animal como semovente. Hoje a gente vê o animal como pessoa não humana. Os animais hoje em dia já há uma interpretação, já há um entendimento doutrinário, né, e jurisprudencial de que o animal tem a sua personalidade, embora limitada, né? Ele não tem a capacidade mental que nós temos, mas ele sente dor, ele sente fome, ele sente frio, ele tem amor pelo seu dono, né, pelo seu companheiro e tudo mais. Então, todo ser humano tendo nascido com vida, né, para ter a capacidade de direito ou de gozo nas relações jurídicas. Uma coisa muito interessante que eu gostaria de conversar com vocês é essa questão de ter nascido com vida. Ter nascido com vida. Manso, e se o neném, se a pessoa nasce morta, a pessoa adquire personalidade? Não. A personalidade é adquirida apenas com o nascimento com vida. E se o neném nasceu e morreu logo depois? Ele teve personalidade? Sim, por algum momento. Se ele nasceu e morreu logo após o nascimento, ele adquiriu personalidade e imediatamente perdeu a sua nacionalidade. Não, desculpa, senhores. Olha o que eu estou falando aqui. Ele adquiriu a sua personalidade e depois ele perdeu a sua personalidade. Nacionalidade, eu estou com a cabeça em direito internacional. Vamos lá. É que tanta coisa, mas é muito legal. Então ele adquiriu a sua personalidade e perdeu a sua personalidade porque ele nasceu com vida e logo depois ele veio a falecer. Muito bem, dito isso, como a gente vai aferir se a criança nasceu com vida e consequentemente adquiriu personalidade ou se ela já nasceu morta?
Isso não cai no exame da ordem, mas é só para a gente ilustrar e é só para a gente poder dar um pouco de conhecimento técnico sobre essa discussão. Existe um exame da medicina legal chamado docimasia hidrostática de Galeno. Docimasia hidrostática de Galeno. O que é docimasia hidrostática de Galeno? É você pegar o corpo do neném, que nasceu com vida ou morreu logo em seguida, ou supostamente já nasceu morto, e mergulha ele num tonel com líquido, com água, provavelmente, e aí vai verificar, se ele abrir a boca e soltar ar, então ele respirou fora do ventre materno, ele teve uma vida extrauterina, então ele nasceu com vida, então ele em algum momento ele adquiriu a personalidade por ter nascido com vida e perdeu a sua personalidade logo em seguida. E se não saiu ar, então ele já nasceu morto, ele já foi expulso do ventre materno sem vida. Ok, meus amigos? Então, consequentemente, essa criança não teve personalidade. Muito bem. Vamos lá. Então, basta ser humano, ter nascido com vida, para ter a capacidade de direito nas relações jurídicas. Ressalta o artigo 2º do mesmo Código que, embora a personalidade civil comece a partir do nascimento, olha que legal, personalidade civil. Aqui no artigo 2º, meus amigos, a personalidade civil começa a partir do nascimento com vida, a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então, meus amigos, olha lá, observem bem o quadro. Desde a concepção já há algum direito adquirido pelo nascituro. Mas só quem vai tomar posse desse direito, na verdade, é a genitora. É a mãe que está gerando aquela criança. A criança não nasceu ainda, não tem personalidade, ela não vai ser detentora daquele direito. Mas ele já é protegido pelo sistema legal. Ele já é protegido pela lei. Ok? Então, nosso sistema permite, portanto, que o feto pleiteie alimentos. Mas como ele vai pleitear, Gustavo? Ele vai assinar procuração para o advogado, ele vai constituir defensor público? Não, ele não vai fazer nada disso. Quem vai fazer isso é quem? A gestante, a mãe dele. Então, reserva de cota, de herança e etc. Pode-se afirmar que o nascituro, enquanto embrião ou feto, possui personalidade jurídica apenas formal, que lhe permite a proteção dos seus direitos personalíssimos, atinentes à sua existência como ser humano em potencial. Em potencial. Por quê? Porque ele não nasceu. Ok? Ao nascer, com vida, olha só o texto legal, olha o que está dizendo aqui, ao nascer com vida, adquire também a personalidade jurídica material. Não só formal, mas também vai adquirir a material propriamente dita, com respectivos direitos patrimoniais e obrigacionais. Ok? Aí olha o que eu coloquei para vocês, meus queridos amigos. A personalidade cessa com a morte. Ou seja, do mesmo modo que ela nasce com a vida, ela cessa com a morte. Ok? Está lá no artigo 6º do Código Civil. Morte real, ou morte física, é quando o fim da vida pode ser comprovado com a existência do corpo. Então, quando se fala em morte real, né, é a morte que é comprovada com a existência da pessoa que morreu, o corpo. A pessoa lá, ainda que a pessoa tenha morrido na rua, a família protesta aquele corpo, o corpo é entregue e aí temos uma morte real. Ok? Essa comprovação também é uma comprovação documental, que se faz por meio do atestado de óbito. Ok? Todavia, em certas circunstâncias, não é possível atestar a morte física, então fala-se na morte presumida. A morte presumida é aquela morte que você não tem como aferir se de fato a pessoa morreu. A pessoa desapareceu. Desapareceu, nós não sabemos. Presume-se que ela morreu. Presume-se que ela está morta. Ok? Cuja ocorrência é apontada pela lei em 2 casos. Aí o primeiro caso é a pessoa ausente. Deixa eu apagar aqui. Olha lá. Primeiro caso, pessoa ausente. O ausente também é uma presunção de que a pessoa não está mais entre nós. O indivíduo desapareceu sem deixar representante ou dar notícias. Presume-se a morte dele. E a lei autoriza a abertura da sua sucessão. Está lá no artigo 22 ao artigo 36. Então a pessoa desapareceu no mundo, não deixou rastro, sumiu,
Então está autorizado, se houver descendentes, se houver pessoas que sejam responsáveis por ele, né, parente, ascendente ou descendente, abrir a sucessão daquela pessoa. Outra hipótese, né, de requerimento de sucessão definitiva, verifica-se no artigo 38 se houver prova de que o ausente tem mais de 80 anos. Então, se esse ausente tem mais de 80 anos de idade e há 5 anos data da sua última notícia, você automaticamente, né, já pode pedir a abertura da sucessão dele. Beleza? Agora, se o ausente reaparecer, e agora? Abriu a sucessão dele e de uma hora para outra ele reapareceu. Se o ausente reaparecer, ele pode resgatar os bens, porém no estado em que se encontram. Tá? Só vai resgatar aquilo que sobrou, ok? Então, olha lá. Regressando ao ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão, o mesmo terá direito aos bens existentes. Se algum bem já foi consumido, já foi gasto, né, já foi, ou até mesmo alienado, vendido, passado adiante, né, transmitido para outro proprietário, e sobrou alguma coisa do que poderia ser o quinhão hereditário na época, né, e ele retornou, então ele tem direito àquilo ali que ainda existe, ok? Então, olha lá, o mesmo só terá direito, meus amigos, aos bens existentes no estado em que acharem, ou o preço que os herdeiros houverem recebido pelos bens alienados depois do tempo, depois daquele tempo. Ok? Vou pegar aqui só para a gente poder colocar aqui, eu tenho um laser aqui para a gente ficar também mais tranquilo. Pronto, a ponteira fica melhor também para a gente apontar. E aí eu coloquei aqui para vocês, meus queridos amigos, meus queridos estudantes. O segundo caso, declara-se a morte presumida, desta vez sem decretação da ausência. Tal ocorrerá em situações excepcionais, ou seja, é a morte presumida sem a decretação da ausência. Não é o que se fala, não. A pessoa não desapareceu no mundo. Presume-se que ela morreu, mas sem que ela tenha sido declarada a sua ausência. Vamos lá, vamos ver quais são as hipóteses mais importantes, mais elencadas nos casos aqui. Vamos lá. Primeira. Se for extremamente provável de a morte de quem estava em perigo de vida. E 2, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, ou não for encontrado até 2 anos após o fim de guerra. Vamos interpretar o texto da lei. Primeiro, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Vamos imaginar a seguinte situação. Atentado de 11 de setembro, World Trade Center. Você sabe que tem um amigo seu que trabalhava nas torres gêmeas lá de Nova York, ok? Bateram os aviões. Essa pessoa não retornou, você sabe que aquela pessoa foi para o local de trabalho e não retornou mais. Dali não há presunção, não há recuperação de corpo. Então presume-se automaticamente que ele estava lá naquele local no dia dos atentados e veio, infelizmente, a morrer, ok? Então, a pessoa estava em provável perigo de vida, né? E, enfim, não há o que se falar. Fatalmente, a pessoa morreu. E, no caso, se a pessoa desapareceu, foi feito prisioneiro de guerra. Né? E nós temos um caso aqui que já é mais voltado para a área militar, né? A pessoa desapareceu na guerra ou foi feita prisioneira de guerra. E aí, após o final da guerra, 2 anos depois, a pessoa ainda não retornou para a sua residência, para o seu lar. Então, presume-se que a pessoa morreu na guerra. Ok? Nesses casos extremos, a declaração de morte presumida somente poderá ser requerida depois de esgotadas todas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data do provável falecimento. Então, passado essas hipóteses, passado esse tempo, né, esgotou todas as buscas cabíveis, e hoje nós estamos com o advento dessa tecnologia toda, é mais fácil localizar uma pessoa, tem câmeras em tudo quanto é lugar, a pessoa pode ser vista, nós temos redes sociais, nós temos vários aí dispositivos que podem auxiliar uma pessoa a ser localizada. Não localizou, esgotou todas as maneiras, todas as vias de se localizar aquela pessoa, então será decretado aí uma suposta data mais próxima da data do dia que a pessoa definitivamente faleceu ou foi o último contato. Beleza, meus amigos?
tranquilo isso, gente, não é difícil. Então, só recapitulando: o nascimento, a personalidade jurídica se adquire com a vida, e a morte se extingue, evidentemente, né? Perdão, a extinção da personalidade se extingue com a morte. A personalidade se adquire com o nascimento, com vida, e a extinção da personalidade acontece com a morte. E aí, como nós estávamos tratando agora da morte real, e depois falamos da morte presumida. Antes de entrar, marcando aqui, deixa eu voltar para cá, aqui. Antes de falar da capacidade, também temos duas hipóteses de morte, né? A morte civil. E o que era a morte civil? A morte civil, na verdade, não está prevista no nosso ordenamento atual. A morte civil ela é mais ventilada pela doutrina, e a morte civil ela estava mais elencada no Código de 16. O que era a morte civil? A morte civil é quando a pessoa estava viva, mas presumia-se que para a sociedade aquela pessoa deixou de existir. Vamos imaginar a seguinte hipótese: um jovem ingressou muito cedo na vida religiosa e foi morar num mosteiro muito longe, muito distante, está vivendo em clausura, só vivendo em oração e tudo mais. Então, aquela pessoa teve uma espécie de morte, né? Então, ele não participa mais dos atos da vida civil, ele não tem mais convivência com a sociedade, ele não vota, ele não paga impostos, porque ele está vivendo agora numa ordem religiosa, ele não declara mais imposto de renda, ele não tem mais patrimônio, se desfez do patrimônio ou deixou o patrimônio com seus familiares, não é? Então, isso é considerado o que a gente chama de morte civil. E uma outra morte, uma outra modalidade de morte é comoriência. O que é comoriência? Comoriência é quando você tem uma morte simultânea, né? Ela é parte de uma morte simultânea, e na comoriência existe uma relação de parentesco ou de convivência entre as pessoas que morreram naquele mesmo evento, e que há uma necessidade de se definir quem morreu primeiro, para que a gente possa abrir, né, falar e investigar os direitos sucessórios daquela pessoa que morreu logo em seguida. Então vamos imaginar que pai e filho tivessem morridos num acidente de automóvel, ou marido e mulher tivessem morrido num acidente de automóvel. Quem faleceu primeiro? O homem faleceu primeiro, e a mulher veio a falecer aí horas depois em um hospital. Chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. E aí nós temos aí uma situação de comoriência, porque a gente vai tentar distinguir aí quem foi que morreu primeiro, para saber se a abertura da sucessão, qual é a ordem correta da abertura dos direitos sucessórios diferentes daquela família que infelizmente foi desfeita. Bom, além da morte civil, além da comoriência, nós temos também a morte... É muita coisa, meus amigos. Tá pensando que é brincadeira? O direito civil é danado. A morte simultânea, meus amigos. Pronto, aqui é punk, é rock and roll. O que é a morte simultânea? A morte simultânea é quando todos morrem ao mesmo tempo. Não tem como distinguir quem morreu primeiro. Todos morreram no mesmo evento. Vamos lembrar, eu acho que foi em 2008 ou 2009, eu acredito que tenha sido 2009. Voo Air France AF447 decolou do aeroporto do Galeão para o aeroporto francês, do aeroporto de Paris, o Charles de Gaulle. E aí, no meio do Oceano Atlântico, já tinha passado uma hora depois de ter sobrevoado Fernando de Noronha, o avião fez o último contato com a torre de controle. O avião, infelizmente, se acidentou, o avião caiu no... E todos aqueles passageiros, lamentavelmente, morreram. Então, nessa hipótese, nesse caso concreto que eu estou trazendo para vocês, dessa infeliz tragédia envolvendo brasileiros, franceses e pessoas de outras nacionalidades, mas basicamente brasileiros e franceses a bordo daquela aeronave, daquele avião, nós temos aí uma situação de morte simultânea. Todos faleceram ao mesmo tempo naquele mesmo evento trágico. Tá bom, meus amigos? Então, olha aí, falamos de morte real, falamos de morte presumida, morte civil, comoriência e morte simultânea. São as 5 modalidades previstas de extinção da personalidade. O fim da existência da pessoa humana.
O fim da existência da pessoa humana se dá com a morte. E a morte, ela é a morte real, morte presumida, morte civil, comoriência e morte simultânea. Beleza, meus amigos? Tranquilos? Respirando. Vamos devagarzinho. Estão compreendendo? Vamos lá. Então, partindo dessa ideia, partindo dessa tese, né, vamos falar de capacidade. Adoro falar de capacidade, gente. Vamos lá. O que é capacidade? Olha, meus queridos amigos, é muito comum o estudante de direito, o graduando em direito, e vou falar, eu vou além, hein? É muito comum o advogado confundir. Veja bem isso, meus amigos, o que eu estou falando é uma coisa muito séria. É muito comum o advogado confundir capacidade com personalidade. São institutos totalmente diferentes. A doutrina, ela explica muito bem, né? Existem vários ótimos, excelentes doutrinadores de direito civil. Eu recomendo que vocês leiam também para a prova. Evidentemente, procurem buscar livros que estejam mais relacionados com o edital do exame da ordem, né? O edital, os livros indicados pela Fundação Getúlio Vargas, né? Mas existem muitos advogados, muito profissional do direito que ainda confunde, por incrível que pareça, por mais experiente que a pessoa seja, confunde personalidade com capacidade. Personalidade é a prova da existência, é aquilo que você recebe, né? Detenção dos seus direitos como pessoa que se prova através do nascimento com vida. E a capacidade é a aptidão para os atos da vida civil. Capacidade é a aptidão para os atos da vida civil. Ou seja, a capacidade, explicando aqui em linhas menores, ela é uma parcela da personalidade. Olha lá, isso é muito legal, hein? Você nasce, adquire a personalidade, mas você não tem capacidade. Você ainda é absolutamente incapaz. Você só se torna capaz com a maioridade. Então a capacidade, meus queridos, quando a gente fala em capacidade, nós falamos em 3 critérios. Primeiro, os absolutamente incapazes. Quem são os absolutamente incapazes? A incapacidade absoluta, ela vai dos 0 aos 16 anos de idade. Do 0 aos 16 anos de idade, nós estamos falando de incapacidade absoluta. Dos 16 aos 18 anos, nós estamos falando em incapacidade relativa, meus queridos amigos e amigas. Nós estamos falando da incapacidade relativa. E quando o menor de idade alcança os 18 anos de idade, aí sim ele se torna plenamente capaz, plenamente apto para os atos da vida civil. Isso é muito legal, ok? Beleza? Então, como coloquei aqui para vocês aqui, tá aqui com a ponteira apontando aqui. Vou ver se o laser está funcionando aqui hoje. Não, não está. Fatalmente a bateria já foi para o espaço. Então não tem laser, então tem ponteira convencional aqui de professor convencional. Vamos lá. Capacidade e aptidão para os atos da vida civil. Aptidão. Tá? Quando o menor alcança 18 anos de idade, ele torna-se capaz. Todavia, é possível alguns casos de uma antecipação dos efeitos da capacidade. Olha só, antecipação dos efeitos da capacidade. Meus queridos amigos, prestem bastante atenção. Porque a gente tem essa ideia de que quando você se emancipa, você se torna maior. E não é verdade. Você é menor de idade emancipado. Você não é maior de idade. A maioridade é um estado cronológico. É uma etapa da vida da pessoa. Entendeu? Todo mundo vai ser maior de idade. Quem não falecer antes, né, se torna maior de idade. Chega aos 18 anos, alcança a sua maioridade. Não chegando aos 18 anos, infelizmente, não alcançou a maioridade. Mas você pode antecipar os efeitos de uma maioridade. Como você antecipa os efeitos da maioridade? Né? Como você antecipa os efeitos da capacidade da pessoa? Muito simples. Por meio de um instituto da emancipação. E a emancipação, meus queridos amigos e amigas, ele pode se dar de 3 formas distintas. Primeiro, a emancipação voluntária ou parental. Emancipação voluntária ou parental.
Essa emancipação voluntária ou parental, ela ocorre pela concessão de ambos os pais. Então, quando o pai e a mãe resolvem emancipar o seu filho, olha, nós vamos emancipar você. Então, é uma concessão do pai e da mãe. Então, ela é o quê? Uma emancipação voluntária ou parental, ok? E, para isso, é necessário que o filho tenha, no mínimo, 16 anos de idade, ok? E se faz também por instrumento público, não é instrumento privado, hein, doutores? Instrumento público está lá no artigo 5º, parágrafo 2º, parágrafo único, aliás, inciso 1º do Código Civil. Em alguns casos, olha só essa regra aqui, essa regra é muito legal. Em alguns casos, admite-se uma emancipação unilateral. Há casos em que é admitida a emancipação unilateral. É quando um só dos pais, né, autoriza, né, emancipa o seu filho. Então, havendo, por exemplo, o jovem é criado pela mãe, o pai já faleceu. O jovem é criado pelo pai, a mãe já faleceu também. Então, nesses casos aí, você tem aquele pai ou aquela mãe, né, autorizando o filho. Então, é uma emancipação voluntária, parental, unilateral. Ok? Normalmente, via de regra, a regra em si, ela trata da emancipação como um método bilateral, como um procedimento bilateral. Mas você tem, em algumas hipóteses, a possibilidade de haver a emancipação unilateral, havendo aí como hipótese aí em que o pai ou a mãe já faleceu e o cônjuge sobrevivente é aquele cônjuge que está cuidando do filho, ele autoriza. Manso, me tira uma dúvida. E se o pai e a mãe daquele menor, daquele jovem, forem divorciados? É possível que se faça a emancipação unilateral, que apenas um deles conceda a emancipação para o filho? Depende, doutor. Depende, doutora. Depende, meu querido amigo oabeiro. Vamos lá, vamos entender como funciona. Se o pai ou a mãe é divorciado e não sabe o paradeiro do cônjuge, do outro cônjuge, né, do cônjuge divorciado, o pai mora com o filho ou a filha e não sabe o paradeiro da ex-esposa, a mãe mora com o filho ou a filha e não sabe o paradeiro do seu ex-marido, não tem, ele vive em local incerto ou não sabido, ou de repente já até falecido e ninguém faz a menor ideia de onde ele está, nesse caso cabe. Agora, havendo uma proximidade, havendo um contato entre os ex-cônjuges, eles vão ter que se acertar ali, entrar em contato um com o outro para falar, olha só, a gente está querendo emancipar. E aí a emancipação se torna bilateral. Então, consentimento dos dois pais para conceder a emancipação voluntária ou parental. Tá bom? Beleza, meus amigos? Tudo compreendido? Só se, em um dos casos, na emancipação unilateral, na emancipação bilateral, nós temos aí uma situação onde o homem não tem conhecimento do paradeiro da sua ex-companheira e a mulher também não tem conhecimento do paradeiro do seu ex-marido, do seu ex-companheiro. Aí, nesses casos, o senhor está autorizado, além das hipóteses em que o homem ou a mulher, né, já faleceu, e aí o cônjuge sobrevivente faz, aí também nós temos aí a hipótese em que você pode ocorrer uma emancipação unilateral, tá bom? Beleza? Olha lá. Quando um deles já faleceu, for declarado ausente ou destituído do poder familiar. Não é mais pátrio poder, tá bom? É poder familiar, ok? Ele não recai só sobre o homem, pode recair também sobre a mulher. E aí nós temos a emancipação judicial. A emancipação judicial é muito interessante, como o próprio nome já diz, a emancipação judicial ocorre por sentença judicial. Isso é óbvio, né? Então, tá lá, está associado uma coisa a outra. Emancipação judicial, sentença judicial, tá bom? Uma coisa acarreta a outra. Será necessário nos casos em que houver conflito de vontade entre os pais pela emancipação do filho, tá bom? Então, havendo conflito de vontade entre o pai e a mãe, o pai quer emancipar, a mãe não quer que ele seja emancipado, e aí, nesses casos aí, o juiz vai decidir
E, evidentemente, ele vai observar, né, um critério que é do melhor interesse da criança e do adolescente. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, vocês não viram ainda, vocês vão ver mais tarde aí, eu acho, talvez com a professora Litiane Marins, Litiane Mota. E a professora Litiane é uma pessoa fera, é sensacional, uma grande professora, e ela vai falar aí sobre esse princípio, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Esse princípio, que embora seja um princípio muito ventilado no direito de família, a gente também é aplicado nessa situação aqui. O juiz, ele só vai decidir pela emancipação, né, conferindo a emancipação àquele menor, sendo judicial, né, se por acaso ele atender, se essa emancipação atender o melhor interesse daquela criança, daquele adolescente. Bom? Tranquilo, meus amigos? Beleza? Vamos lá. Então, quando houver conflito de interesses entre os pais, né, entre a vontade dos pais e a emancipação do filho, quando houver pedido de um tutor para emancipar o seu tutelado, ok? São as hipóteses aí onde há emancipação judicial. Então, conflito de interesse entre os pais ou a pedido do tutor, né, pelo tutelado. Aí nós temos também a emancipação legal. São as 3 hipóteses de emancipação. Vamos recordar, meus amigos, 3 hipóteses. Primeiro, o que é emancipação? Vamos recordar aí o princípio. Emancipação é a antecipação dos efeitos da capacidade, a antecipação dos efeitos da maioridade. A emancipação não torna nenhum menor de idade maior. A maioridade é um efeito cronológico. Chegou aos 18 anos, a pessoa se torna maior de idade e, consequentemente, se torna plenamente capaz. Ele deixa de ser incapaz e se torna plenamente capaz. Você pode antecipar um pouco desses efeitos aí pela emancipação. Nós já falamos da emancipação voluntária ou parental, nós já falamos da emancipação judicial, bilateral ou unilateral, e agora nós vamos falar na emancipação legal. A emancipação legal, ela acontece, né, verifica-se essa circunstância prevista na lei, né, por si só, automaticamente. É uma emancipação que ocorre automaticamente. Revelam que o agente deve ser considerado capaz. Um exemplo, casamento. Menor de idade casou, vocês vão ver isso depois com a professora Litiane. Menor de idade se casou. Autorização dos pais. Autorizou, casou, celebrou o casamento, mesmo sendo menor de idade, está emancipado. Exercício de emprego público sendo cargo efetivo. Vamos imaginar que uma prefeitura, eu não estou dizendo que seja essa, mas uma prefeitura aí, prefeitura de São João de Meriti. Um exemplo, aqui nós estamos fantasiando aqui. Prefeitura de São João de Meriti abriu edital, concurso público para os seus quadros servidores públicos lá, admitindo-se a partir dos 17 anos de idade. O jovem estudou, logrou êxito na aprovação, tomou posse no cargo público, está emancipado automaticamente. Ok? Colação de grau em ensino superior. Jovem de 17 anos logrou êxito aí em concluir o curso universitário. Então, tendo seu diploma de nível superior, automaticamente ele também está emancipado. Além disso, ele criou relação em estabelecimento, está compondo aí quadro societário, estabelecimento civil, comercial ou relação de emprego que lhe proporcione economia própria. Então, nas hipóteses que ele faz parte de quadro societário, de sociedade civil ou comercial, ou ainda relação de emprego que lhe proporcione uma economia própria, um meio de vida, um estilo de vida próprio, ele também está legalmente emancipado, meus amigos. Legalmente emancipado. Companheiros, beleza? Compreenderam isso? Recapitulando: emancipação voluntária ou parental, emancipação judicial e emancipação legal. Vou fazer uma brincadeira com vocês aqui rapidinho. Vou dar um tempo para vocês pensarem aqui, que é muito legal. O jovem emancipado pode dirigir? Olha que pergunta, hein? E aí, doutores, o que vocês acham? É um quiz aqui, quiz Gustavo Manso de Direito Civil. Personalidade, capacidade e emancipação. O que vocês acham? Ele pode casar.
ele pode prestar concurso público. Ele ingressou nas Forças Armadas, que eu não coloquei aqui, mas também é um meio de emancipação legal. Forças Armadas. Vamos falar que ele logrou êxito lá para fazer prova para sargento do Exército. Com 17 anos de idade ele entrou, né? Passou para o colégio militar, para a escola naval. Está emancipado. Vamos lá. Então, pergunta que eu faço para vocês aqui, um quiz aqui rapidinho. Vamos lá, bota na tela. O jovem de 17 anos, emancipado, pode dirigir? Vamos recordar. Pode casar. Pode prestar concurso público. Muito bom. Pode concluir até a faculdade. Pode até prestar o exame da ordem. Show de bola. Legal. Pode estudar aqui no Foco na UAB, melhor ainda. Vamos lá. Então ele pode casar, pode prestar concurso público, pode ter economia própria. Ele pode dirigir, ele é emancipado. Olha só, emancipação, aptidão para os atos, a capacidade de aptidão para os atos da vida civil e antecipação, a emancipação ela antecipa alguns efeitos. É possível uma antecipação, vou botar até em vermelho aqui, olha que bacana, antecipação dos efeitos da capacidade. E aí, doutores e doutoras, futuros advogados, queridos colegas que estão nos acompanhando aqui no projeto Foco na OAB, o que vocês acham? Vocês acham que o jovem de 16 a 17 anos que tem emancipação, está comprovada a emancipação dele lá, ele está apto para a direção? Sim ou não? Quem acha que sim? Vou fazer igual como eu faço com meus alunos de graduação. Quem acha que não? Resposta já, depois do intervalo. Não tem isso. Né? Desculpa, esqueci, não estou no programa de televisão, nem quero estar. Resposta é não, meus amigos. O jovem emancipado não pode dirigir. Mas Manso, ele é emancipado. Mas ele pode casar, não é? Ele pode casar, mas ele é sargento do Exército. Ele está fazendo prova para sargento da aeronáutica, passou, está lá na escola de sargento da aeronáutica, ok. Mas é o pai que vai levar. Ou ele vai de táxi ou vai de Uber. Se for aeronáutica, ele pode chegar até de paraquedas. Mas ele não vai poder dirigir. Por quê? Porque é uma legislação própria. Legislação de trânsito só autoriza que você tire a sua habilitação com 18 anos de idade. Ou seja, com plenamente capaz. Quando você é plenamente capaz, aí sim você pode habilitar-se para dirigir. Antes disso, você não pode fazer isso. Tá bom, meus amigos? Tranquilos? Então tá a resposta do nosso quiz, resposta da nossa brincadeira aqui, resposta do nosso joguinho, pode cair na prova, tem sempre uma piadinha, tem sempre um truquezinho ali, uma armadilhazinha ali que, opa, eu quero emancipado, pode casar, vai fazer filho, né? Pode passar no concurso público, vai ganhar seu dinheirinho próprio e tudo mais, mas ele vai poder comprar um carro e dirigir? Não, porque a legislação é própria, a legislação de trânsito, meus amigos. Isso é legislação de trânsito, só o maior de idade. Mesmo que você antecipe a capacidade, só o maior de idade pode dirigir. Beleza? Fechamos, tamo junto. Vamos lá, vamos passar para o próximo tópico.